Amém? Louvado seja nosso Deus, mais uma noite que nos concede, né? Estamos na presença dele, agradecendo, né? Mas essa vitória, né? Isso aqui é uma vitória, isso aqui é uma vitória. Né? Muitos passaram por luta, né? Esses dias, esse dia, né? Eu também não passei muito bem esses dias também, eu estou meio rouco ainda. Mas Deus possa abençoar os irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo também. Amém? Leitura bíblica em Salmos capítulo 92. Vou ler em seguida, vou estar fazendo uma oração, tá bom? Hino de gratidão a Deus. Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende, e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Versículo 1, toda a igreja. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado, mais uma vez estarmos diante de Ti, como igreja reunida para junto, Deus, louvar e bendizer o Teu santo nome. Que esta noite, Deus querido, Teu Espírito Santo possa falar a cada coração, a cada família aqui representada, àqueles que estão ao alcance de nossas vozes, aqueles que porventura estão ouvindo, Deus, estão desanimados, que possam se erguer, Deus, no poder que há no Teu nome, Senhor. Muito obrigado por este dia, pelos livramentos que deste aos meus irmãos, para que pudéssemos juntos estar aqui esta noite, para adorar aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Convido esse pôr de pé, ministério de louvor. Vamos estar do nosso Deus na beleza da santidade dele, então cantem com bastante alegria, porque ele merece. Amém? Pai, Senhor, irmãos, boa noite. Vamos estar declarando que nós confiamos no Senhor. Sem Senhor Jesus não dá para viver, não dá para respirar, não dá para existir, porque Ele é o motivo da nossa existência. Amém? Vamos cantar com alegria. Permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, Com autoridade e poder, autoridade e poder, o domínio em
Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Se confiam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Peço ao Senhor, faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou além, de joelhos ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão,
minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Aleluia. Assim seja. Aleluia. Possamos essa noite nos derramar, né? Diga ao Senhor, eis-me aqui outra vez diante de Ti, por meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso.
te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Podia sentar, igreja. Louvado seja Deus, né? Somente diante dele podemos nos derramar, né? Porque ele é nosso socorro presente, ele é nosso escudo forte, nosso auxílio, né? No meio da tribulação, né? Aleluia. Vou chamar nesse momento o diácono Rogério, que está fazendo uma oração, em especial ali para aquele pessoal do Rio Grande do Sul, aquelas cidades que foram afetadas pela chuva, né? Deus possa estar ali consolando as famílias que enlutadas, né? E as que perderam, né? Tudo. Deus possa estar ali restituindo. Ok? Em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Querido Deus, te louvamos teu nome, exaltamos seu nome nessa noite, Pai. Que tu possa, Pai amado, a cada dia, Pai amado, estar, Pai amado, cuidando das nossas vidas, Senhor. Nós colocamos, Pai amado, as nossas vidas nas suas santas mãos, Senhor. Tu é dono de tudo, Pai amado, Tu é dono da nossa vida, Pai. Nesse momento, Pai amado, eu quero colocar a sua igreja nas suas santas mãos, Pai. Pai amado, abençoa, Pai amado, a vida dos nossos irmãos que entraram por esta porta. Aqueles, Pai amado, que nesse momento estão nas suas casas, Senhor. Aqueles que estão no trabalho, na faculdade, esteja com eles, Senhor. Pai amado, agora eu te peço, Pai amado, uma bênção especial, Pai amado, pelos aqueles nossos irmãos que se encontram ali, Pai, naquele estado, Pai amado, Rio Grande do Sul, aquela enchente, Pai amado, que atingiu aquele povo, Pai. Tu sabes o porquê de tudo aquilo, Pai. Que teu nome, Pai amado, possa ser glorificado, Pai amado, através de todo aquele acidente que aconteceu ali, Senhor. Aquelas pessoas que te adoram ali naquele local, Pai. Eles possam, Pai amado, através de toda a dificuldade que estão passando, exaltar o seu nome acima de tudo, Pai amado. Que tu possa, Pai amado, estar suprindo as necessidades da vida de cada um deles ali, Senhor. Aquelas pessoas que perderam as suas casas, as suas residências, Senhor. Que tu possa entrar com providência naquelas famílias, Senhor. Não deixa, Pai amado, ninguém passar necessidade ali naquele local, Pai. Cuida daquelas pessoas, Pai amado. Cuida, Pai amado, daquele estado, Pai amado, daquelas pessoas que governam aquela cidade, Pai amado, todos os benefícios que estão indo para aquela cidade possa ser bem dividido ali, Senhor, que ninguém, Pai amado, nesse momento venha tirar proveito, Pai amado, da situação que eles estão passando ali naquele estado, Pai. Nós, Pai amado, confiamos em Ti, Pai. Sabemos, Pai amado, que passamos por luta, Pai amado, mas também sabemos que Tu está conosco, Pai amado, atravessando, Pai amado, o deserto juntamente, Pai. Então nós confiamos na Tua palavra, Pai. Pai amado, te peço ainda, Pai amado, pelos nossos irmãos também, Pai amado, que estão enfermos, como a nossa irmã Adenilda. Continue abençoando sua serva, Pai amado. Continue tratando aquelas enfermidades, Pai amado. Que Tu possa, Pai amado, estar cuidando dela neste momento, Pai. Pai amado, os nossos demais irmãos também que estão passando por algum problema de enfermidade, que nesta noite esteja visitando os seus servos, Senhor. Que Tu possa, Pai amado, fazer presente aqui no nosso meio, Pai. Que Tu possa estar aqui, que Seu Espírito Santo esteja falando em cada coração aqui nesta noite, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Rogério. Salmos 91, versículo 1 e 2, diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? A nossa confiança está no nosso Deus, amém? Convido o irmão Marcos nesse momento, para estar fazendo um solo, trazendo um louvor, né? Os irmãos estão com a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor tem abençoado a todos com riquezas e bênçãos e mais bênçãos, né? Isso está em 1 João 16. E quem nunca pediu um milagre, né? Eu já pedi, eu peço, estamos sempre em busca de milagres. E vamos contar bênçãos também, né? Bênçãos que não têm fim. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não as contas e agradeço o que fez por mim. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só a bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, bênçãos eu irei contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, só as bênçãos eu irei contar. Sejam infinitas, só as bênçãos eu irei contar. Agora fomos abençoados aqui, vamos cantar de novo, aleluia, glória a Deus. É pequenininho, eu acho que a gente pode agradecer a Deus, é um momento de agradecer a Deus por isso, né? Ainda me lembro, milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar. Bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Tenho tantas bênçãos,
nenhuma fase, e nenhuma fase dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer cada motivo que eu tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto vivermos, sempre vamos lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Aí eu lembro, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina uma vez, quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, né? Há de ver surpreso quantas bênçãos, né? Ele já fez. Amém? Esse é o nosso Deus. Obrigado, Marcos. Cuida do pastor Paulo Ricardo, está aqui na frente. Vou estar orando pelos dízimos, né? Entregando a palavra ao pastor. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos diante de Ti. Agora, Pai, queremos Te agradecer, Deus, pelas ofertas aqui, Deus, colocadas diante do Teu altar. Só posso, Deus, estar abençoando, Deus, a Tua casa. Agora, Pai, em nome de Jesus, eis aí o Teu servo, o pastor Paulo Ricardo. Usa-o mesmo, Deus, conforme a Tua vontade, para que venha dos altos céus, Deus, palavras para a Tua igreja, palavras de edificação, exortação, direcionamento. Muito obrigado, Deus, por ter chegado até aqui em paz com sua família. Usa, Deus, conforme a Tua vontade. Oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados. Acho que pode baixar um pouquinho aí, que eu acho que está um pouquinho alto. E aí eu falo muito de perto. Queridos, eu sou muito grato a Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Na boa, com a pureza do meu coração, como é bom estar na casa do Senhor, né? Cara, é que Deus cuida da gente de uma forma... É bom. É muito bom. Eu acho que eu já podia ir embora. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Sabe por quê que eu estou chorando? Porque hoje eu estava contando uma bênção hoje para um amigo. Eu falei assim, cara, convenhamos. Eu sou merecedor. Eu acho que eu já contei, não, acho não, tenho certeza que eu já contei a história de como eu entrei na Marinha, né? E a gente está na expectativa, faltando 3 anos e meio. Estou doido para ir embora. Para me gastar na obra. Mas eu falei para a Sheila, não vou ficar em casa não, vou trabalhar. Ralar mesmo, né? Mas aí hoje eu sentei com um colega e eu falei assim, pô, Juvenildo, está faltando 3 anos e meio para a gente, né? Ele, 3 anos e meio. Eu falei, mas você sabe, rapaz, que eu nem era para estar aqui dentro? Aí eu contei a história toda para ele. Falei assim, se não fosse Deus, cara, me abençoar, eu não estaria aqui dentro. Eu não estaria, né, já completando quase 30 anos de casa, quase 30 anos de Marinha.
E aí eu falei para ele assim, cara, só Deus. Estou te contando as bênçãos que Deus fez na minha vida. Eu devia, falei para ele assim, né? Andar de joelhos todos os dias. Tudo que eu tenho que honrar o Senhor. Porque só Ele me abençoou. E ele ficou assim, é mesmo? Aí eu falei para ele assim, primeiro, cara, eu tinha problema na coluna, fiquei reprovado. Primeira vez. A segunda vez, sei por que o médico quis me passar. Não sabia nadar. Como é que você entra na marinha e não sabe nadar? Falei, só Deus. O cara olhou para mim, deixou eu nadar, quase morri afogado na piscina, me tiraram da piscina, quase morto. Depois eu voltei lá para nadar de novo, não nadei nada. E o cara foi lá e falou assim, está aprovado. Falei, cara, Deus não me deu uma benção tamanha. A gente não tem benção para agradecer. Então, assim, eu estou muito feliz, porque já estou muito feliz, sinceramente, porque não tem outro lugar melhor para estar a não ser a casa do Pai, e o Pai, Ele escolhe esses momentos assim para falar conosco, né? E eu sou grato a Deus, porque hoje também Deus me deu uma palavra para a gente ministrar nessa noite, que eu queria que você prestasse bastante atenção, estivesse em espírito de oração e avaliasse esse texto comigo, para a gente ver o que é que Deus quer ministrar na nossa vida nessa noite. Abra a tua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 19, verso de 1 a 10. Lucas 19, verso de 1 a 10. Eu sei que você pode, se você quiser, ficar em pé, em reverência ao Deus da palavra. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você pode ler o versículo 10 em nome de Jesus? Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Somos gratos porque o Senhor já ministrou no nosso coração. Agora usa a nossa vida, que diminuamos, que o Senhor tenha a liberdade, a direção do teu Espírito Santo e que o Senhor seja o único a ser exaltado. Usa a minha vida nessa noite para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Eu queria pensar com você nessa noite qual a maior necessidade que temos. A gente tem muitas necessidades. A gente busca muitas coisas. A gente tem muita necessidade de milagres. A gente tem muita necessidade de coisas. A gente tem necessidade de relacionamentos. A gente tem necessidade de coisas variadas. Posso dizer para você que muitas coisas às vezes nos faltam e a gente sente falta mesmo. Estava eu
o meu carro aí com problema, o carro de vez em quando acelera, diminui a aceleração, e eu senti muita falta do carro. Aí peguei o carro do meu cunhado e fui andar com o carro do meu cunhado, depois de ele ter me oferecido, alguns ofereceram também, e o carro do meu cunhado também deu problema. E eu falei assim, lá vem prejuízo. Falei, eu preciso de um outro carro. E aí eu falei para o mecânico, tu tem que consertar meu carro, que agora eu estou sem carro. E aí eu olhei, quando eu vi o carro do meu cunhado, a água se misturou com o óleo, eu falei... Aí eu falei, pronto, preju. O meu cunhado falou assim, não, pô, isso aí não é problema teu não, que esse carro já está todo problemático mesmo. Deixa ele aí, depois a gente conserta. Eu vou pagar o conserto. Eu falei, não, a gente vai chegar junto, porque o carro estava comigo, e aí vai. Mas a gente tem necessidades assim. A gente tem muitas necessidades. Mas quando você olha para esse texto de Zaqueu, você vai perceber que há uma necessidade essencial faltava naquela casa. A Bíblia mostra que Zaqueu vai ao encontro de Jesus e se encontra com Jesus. A Bíblia diz que Jesus declara para Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa, revista atualizada, ou revista corrigida, mais ou menos assim. É o que a gente já ouviu muito falar, a gente guarda. E quando a gente olha, Jesus entra na casa de Zaqueu, ele disse assim, olha, hoje houve salvação nesta casa. Estava ali explícito qual era a maior necessidade de uma casa. Estava ali explícito, bem claro, a maior necessidade que temos como família, como vidas, como pessoas. Não tem nada que supre, nada que complete, nada que complemente, nada que você possa acrescentar, que você vai dizer assim, isso vai me satisfazer, a não ser a presença de Jesus. A maior necessidade que temos como família e como vidas, a maior necessidade que temos nessa terra é a presença de Jesus. E aí eu queria pensar com você, porque como que Jesus faz para entrar numa vida, para entrar numa casa e mostrar para nós que nós somos, que Ele é a única coisa que falta muitas vezes e que Ele complementa, Ele transforma, Ele muda a história de uma família, de uma casa. Eu quero dizer para você nessa noite, se você não ouvir nada do que eu falei, nada do que eu falar daqui para frente, só guarda uma coisa. Minha maior necessidade que eu tenho não são milagres, não são carros novos, não são casa nova, não são TVs novas. A minha maior necessidade é Jesus estar comigo. E se Ele está contigo, eu vou dizer para você, você está com a melhor parte desse mundo. Você está com aquele que é completo, que complementa. A palavra do Senhor mostra esse homem chamado Zaqueu. E quem é esse homem? Primeiro que a Bíblia diz que esse homem era de baixa estatura, mas a Bíblia também diz que esse homem era um publicano. Publicano era aquele que estava encarregado de cobrar impostos, ele era um cobrador de impostos, a serviço de Roma. O império dava a ele plenos poderes para ele cobrar os impostos. Mas quando você fala nessa questão dos impostos, por exemplo, quando você está falando de Jericó, Jericó é uma cidade onde Jesus fez alguns milagres, mas é uma cidade, por exemplo, que era uma cidade comercial. E ali tinha uma coisa que chamava muita atenção de Roma. Sabe quando você tem alguma coisa em especial naquela cidade?
A cidade de Jericó era um centro comercial, um comércio que acontecia naquela cidade por causa do bálsamo que era vendido ali. E quando você falava do bálsamo que era vendido ali, o que acontece? Os impostos em cima do bálsamo era muito maior. E havia ali muitas condições de Roma adquirir, de Roma recolher. Parece o tempo de hoje. Quando você olha, por exemplo, os aparelhos industrializados de hoje, os impostos são muito grandes, 30%. Outro dia a gente fez um cálculo lá para aqueles que têm necessidades especiais, quando você tira 30% de um produto industrializado, você vê o quanto peso chega no consumidor final e você vê o quanto é pesado. Era mais ou menos o que estava acontecendo com os impostos sobre os bálsamos, que vendia-se em Jericó. Quando você olha, por exemplo, para essa questão desses bálsamos, Roma olha isso daqui com muito carinho, porque aqui era uma fonte de lucro, porque aqui era uma fonte de você pegar e você ter lucro. Só que aí Roma pega e coloca uma coletoria ali e coloca esse homem, Zaqueu, como responsável por esse lugar. E aí você sabe, os publicanos, eles eram aqueles que estavam a serviço de Roma, cobravam, mas não só cobravam os impostos, cobravam acima dos impostos. Até você olhar para esse texto, por exemplo, você pode pensar comigo claramente que era uma oportunidade para cada publicano se enriquecer. Simples. Se Roma me pede um valor X por mês dos impostos, já que os impostos sobre os bálsamos são caros, eu vou cobrar os impostos, vou dar a Roma, mas agora eu também vou cobrar uns impostos maiores para colocar no bolso. E era assim que acontecia. Quando você falava de Levi, Mateus também, que era publicano, você vai ver que era isso que acontecia. E a palavra do Senhor diz que esse camarada, ele tem condições totais de viver uma vida boa. E eu penso aqui, começo a pensar, que para ele, dentro da casa dele, não faltava nada. Porque se você consegue enganar Roma, se você consegue cobrar demais do povo, você tira do outro, mas você junta. Para mim, na verdade, é juntar em saquetel furado. Na verdade, para nós, eu acho que não vale a pena você juntar dinheiro usurpado de alguém. Você está usurpando o dinheiro de alguém. Então, não vale a pena você fazer isso. Mas uma coisa é certa. Quando você olha para esse camarada aqui, ele tinha condições totais de ter tudo. Ter tudo dentro da sua casa. TV de LED da época, se é que existia, claro que não. Né? TV de LED da época. Estampada lá, ar-condicionado funcionando 24 horas do dia, e a conta lá vindo 3 mil, 5 mil, cara, não, nós temos dinheiro, vamos lá, nada nos falta. Na verdade, nada faltava para ele. Eu penso assim, quando o cara junta, ele tem condições, mas a grande sacada da vida foi que ele percebeu que na sua vida ele poderia ter tudo, mas se ele não tivesse Jesus na vida dele, estava lhe faltando tudo. A grande sacada da vida nossa, como família, a grande sacada minha e tua, é que eu posso ter tudo. Eu posso ser muito bem sucedido financeiramente. Eu posso, e digo para você que não é errado você ter. Digo para você que não é errado você ter, não é errado você adquirir, não. Pastor, o senhor está falando que é errado? Não, estou falando para você o seguinte. Estou falando que, se nós adquirimos, se nós temos tudo aqui, a melhor coisa que fazemos é, ainda que a gente tenha tudo, a gente tenha Jesus conosco. E é o que vai ser mais que suficiente. Ainda que nós tenhamos todas as coisas, ou melhor, não tenhamos nada, mas se a gente tiver Jesus, a gente tem tudo.
E a palavra do Senhor me mostra que esse camarada aqui tem uma sacada na vida. Ele, olha, eu tenho tudo, mas o que agora que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? E aí ele vai se encontrar com Jesus. E aqui eu penso uma coisa muito interessante. Quando você quer alguma coisa, você precisa ser igual a esse cara aqui, Zaqueu. Você precisa ser igual a ele. Porque a palavra do Senhor diz que ele ficou sabendo que Jesus iria entrar em Jericó. Então ele, obstinado, ele desejoso, ele pegou e foi se encontrar com Jesus. Primeira coisa que eu preciso pensar com você: a nossa maior necessidade somos nós que buscamos, nós que vamos ao encontro dela. E quando nós estamos decididos, como Zaqueu estava decidido, não tem nada que nos impeça a chegar. A Bíblia diz que ele tinha multidão, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, a Bíblia diz que ele dá um jeito de encontrar Jesus. Ele arruma um jeito. Ele vai lá, cara, ele pega, tá bom. Me lembrei daquela mulher do fluxo de sangue. A multidão apertava Jesus, ela chegou por trás de Jesus, tocou em Jesus. Jesus falou assim: alguém me tocou. Mas, Senhor, está todo mundo tocando o Senhor. O Senhor diz que alguém tocou o Senhor? Não, alguém me tocou diferente. Ela foi lá, venceu as batalhas, venceu as multidões e chegou até Jesus e tocou em Jesus. Esse camarada aqui, Zaqueu, também foi a mesma coisa. Aí, uma grande coisa que a gente precisa aprender. Não teve falta de tempo para Zaqueu, não teve dificuldade, porque a gente às vezes quer fazer as coisas, mas a primeira coisa que a gente faz: pastor, eu não tenho tempo para Jesus, eu não tenho tempo para estar com Ele, eu não tenho tempo para ter um momento com Ele. Quando a gente quer, a gente arruma. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a Sheila fala assim: cara, não adianta, quando você bota uma coisa na cabeça, tu vai lá e faço. Aí eu falo para ela assim: olha, eu vou trocar o piso daqui. Ela, no dia seguinte, eu já estou lá quebrando e trocando piso. Quando eu decido, também quando decido, enfim. Está tudo lá para fazer. Mas que coisa boa. A gente decidir encontrar Jesus, a gente decidir não dar desculpas. A gente decidir, não, calma aí, cara, eu tenho 24 horas do dia, não tenho tempo para encontrar Jesus, eu não tenho tempo para conversar com Jesus, eu não tenho tempo para ir onde Jesus está, eu não tenho tempo para estar aqui na casa do Senhor. Eu acabei de falar, que coisa mais linda é quando você chega na casa do Senhor, você vê Deus falando contigo, você vê Deus ministrando na tua vida, e você fala assim: poxa, eu poderia estar em outro lugar, mas eu preferi estar aqui. A gente arruma tempo, irmão, para se encontrar com Jesus. E não teve esse negócio assim: ah, pastor, eu sou pequeno, eu tenho dificuldade, eu não tenho recursos. O que ele está procurando era a sua maior necessidade. E qual é a nossa maior necessidade? Qual é a nossa maior necessidade que temos, irmãos? Hoje em dia, nós estamos no tempo que eu vou dizer para você que a gente tem é mais que suficiente. Eu perguntar para você o que você tem dentro do seu guarda-roupa, o que você tem na sua cama, o que você tem de lençol, você vai falar assim: pastor, eu tenho pelo menos uns 4 sapatos, eu tenho pelo menos umas 4 roupas, pelo menos você tem isso, eu tenho certeza. E aqui nós estamos falando de pessoas que moram em São João de Meriti, que são, olhando para a nossa condição, nós não somos ricos financeiramente, mas temos tudo. Temos tudo. Hoje está faltando, às vezes, se encontrar com Jesus. Hoje está faltando, às vezes, ter mais relacionamento com Jesus. Hoje, às vezes, está faltando o que a gente está vivendo hoje em dia, por exemplo, foi que o pastor Augusto Nicodemos chegou e um pastor perguntou para ele assim: pastor Augusto Nicodemos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele fala:
ele na Inglaterra. E chegou para ele e falou o seguinte: por que o Brasil continua do mesmo jeito e não muda, se a quantidade de cristãos lá é de 28%? Aí o pastor Augusto Nicodemos ficou assim, ele falou: aqui na Inglaterra nós estamos em mais ou menos 1%. Hoje, no mundo pós-moderno, na Inglaterra, pós-cristianismo, a Inglaterra ficou um tempo tão longe de Deus, e ele fala assim: aqui temos 1%, e a gente olha para o Brasil tem 28% de cristão protestante que estão lá nas igrejas, e o pastor Augusto Nicodemos falou na verdade, o que está faltando é uma igreja que se encontra com Jesus todos os dias para fazer a diferença e mudar a história do Brasil. Porque a quantidade tem. Não tem encontro com Deus. Pessoas dentro do templo tem, não tem encontros com Deus. Famílias dentro do templo tem, mas não tem encontros com Deus. E aí ele falando isso, eu fiquei olhando assim, eu falei: meu Deus, cabe. Porque hoje a gente precisa procurar Jesus, a gente precisa viver, se relacionar com esse Jesus para vivermos uma vida avivada, para vivermos um renovo espiritual, para mudarmos, sabe, as nossas prioridades. As nossas prioridades estão muito terrenas. As nossas prioridades estão muito longe de Deus, e Deus está falando assim: olha, estou aqui. A palavra do Senhor diz que este homem, Zaqueu, foi ao encontro de Jesus. Uma pergunta: por que Jesus quis se encontrar com ele? Por que Jesus quis se encontrar com esse homem? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus diz o seguinte: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele pequena estatura. Então correu adiante, foi lá, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Por que Jesus vai se encontrar com esse homem? E tem uma multidão. Mas o encontro perfeito, o encontro maravilhoso foi com Zaqueu. Você pode olhar. A multidão, mas Jesus acha Zaqueu, acha um cara que foi lá, não deu desculpa, tem dificuldade de ver Jesus, eu vou subir no sicômoro, eu vou subir na figueira brava, e a palavra do Senhor diz que ele vai lá, faz o que ele pode. Mas por que Jesus se encontra com esse Zaqueu? Eu queria pensar com você. A gente precisa entender que tinha muitas pessoas, mas tinha Zaqueu com o coração voltado para esse encontro. O que é isso, irmão? Sabe, está aqui a decisão de se encontrar com Jesus, mas também está aqui um coração voltado para esse encontro, um coração desejoso, um coração inclinado, um coração voltado, um coração ansioso. Está aqui uma ansiedade que você tem que ter todo dia. Sabe, ele vai passar por aqui, então é isso que eu vou fazer. Meu coração está voltado para isso. Não adianta, que é uma coisa muito clara. Muitas pessoas estavam ali naquela multidão, olhando, se encontrando com Jesus, mas o seu coração estava no milagre. O seu coração estava naquilo que ele podia fazer, o seu coração estava, às vezes, em coisas que, na verdade, não era o objetivo de Jesus estar ali, mas o coração de Zaqueu não, estava no encontro que ele teria com o mestre, nem com a multidão. Ele não estava preocupado. Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, é que o coração dele está voltado para isso. O nosso coração precisa se voltar para Deus. A gente precisa se voltar para ter encontros com Ele. A gente precisa se voltar para não deixar Ele passar na nossa vida e a gente passar uma vida inteira sem sentir a Sua presença. A gente não pode deixar Ele passar sem a gente ver esse Jesus. Eu sei que você não vai ver Ele fisicamente, mas você precisa ver, se encontrar
O nosso coração precisa estar desejoso como o coração de Zaqueu. E por isso que Jesus vai lá e chama ele. Por isso. Porque viu nele o quê? Sinceridade. Esse cara veio me ver. Esse cara veio se encontrar comigo. Quantas pessoas chegaram na presença de Jesus, a Bíblia nem cita o nome. A Bíblia nem diz quem era. Zaqueu não. A Bíblia me mostra que o coração, de Zaqueu era um coração voltado para esse encontro. Quantas vezes a gente se encontra com Jesus? A gente sai de manhã, a gente ora, a gente busca a sua palavra, a gente ouve seus louvores, porque convenhamos, irmão, esse Deus tem tanta forma de falar conosco, só não ouve Jesus quem não quer, só não encontra Jesus quem não quer encontrar, só não encontra Jesus quem quer andar sozinho, só não encontra Jesus quem coloca desculpa nas dificuldades. Pastor, não tenho tempo para orar. Pastor, não tenho tempo para ler a Bíblia. Pastor, não tenho condições disso. Pastor, eu não tenho condições daquilo. Eu falei, se eu não encontrar Jesus na minha vida, aonde eu encontro Ele? A palavra do Senhor diz que Zaqueu está com o coração voltado a esse encontro. Como você hoje. Talvez você chegou aqui e falou assim, eu quero me encontrar com o Senhor hoje. Eu quero que o Senhor ministre na minha vida, que o Senhor ministre no meu coração. Eu quero que o Senhor ministre no momento da palavra, no momento do louvor. E é verdadeiramente assim, irmãos. Por que Jesus se encontra com este homem? Porque Jesus vê esse homem não como o homem vê, ele vê o coração dele, um coração voltado a esse momento. E Jesus sabia quem ele era, como Jesus sabe quem sou eu. Se a gente olha e acha que está se encontrando com ele, e o nosso coração não está voltado para esse encontro, eu posso estar aqui, por exemplo, pensando, Senhor, nos meus problemas, meu coração não está voltado para o encontro com Jesus. Eu posso estar aqui pensando lá no jogo do Flamengo daqui a pouco, meu coração não está voltado para Jesus. Eu posso estar aqui preocupado com a casa, com a minha família, meu coração não está voltado para Jesus. Nosso encontro com Jesus acontece quando o nosso coração está voltado para Ele. Quando nós temos esse desejo. Quando nós abrimos mão e abrimos o nosso coração e dizemos, estou aqui. Zaqueu vai lá, sobe, e eu penso que o coração dele está voltado para esse encontro. Quando Jesus chega, eu queria pensar com você que nessa maior necessidade de Zaqueu, Jesus não se importa quem ele é. Jesus não está me importando quem sou eu, quem é você, não. Para ele é o que menos importa. Ele está preocupado em quem podemos ser. Ele está preocupado em o que ele pode fazer na nossa casa, na nossa vida. Presta atenção, quando ele diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com muita alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. É muito interessante isso, porque Jesus não está preocupado com quem somos. Ele está preocupado em o que ele pode fazer. O que ele pode fazer por mim. O que ele pode fazer por nossa casa. Ele pode, na verdade, trazer para nós o que está faltando. E a maior alegria a maior coisa que ele fez aqui na vida de Zaqueu, que Zaqueu tinha tudo, mas faltava Jesus. E se faltava Jesus, faltava tudo. Mas a palavra do Senhor diz que as pessoas falaram assim, Jesus se hospedou na casa de um pecador. E aí as pessoas botam um estigma em cima delas, das outras, colocando um rótulo,
como colocou naquela mulher adúltera, como colocou no endemoniado gadareno, que a gente fala no endemoniado gadareno, na verdade é irmão gadareno, porque o cara foi lá, foi liberto do poder das trevas por causa de Jesus, foi lá, operou, transformou a vida dele, como transformou aquela mulher lá que estava em adultério, e disse para ela assim, olha, vai, não peques mais, e aquela dali entendeu quem era Jesus, como aquela mulher, a mulher de João capítulo 4, a mulher samaritana, quando tem um encontro com Jesus, Jesus muda a história dela, e ela diz, olha, encontrei o Senhor, ela vai, ministra a palavra, então a gente olha assim, as pessoas falam assim, olha, Jesus se hospedou na casa de um pecador, um cara que verdadeiramente era tido como traidor da nação judaica, aquele que foi lá, se entregou a Roma para fazer o que ele queria que Roma quisesse. Mas se uma coisa é certa, Jesus não está preocupado em qual caso ele está entrando, se é de pecador, de publicano, se é a minha e a sua. Ele está preocupado o que ele pode fazer por nossa casa. Na verdade, eu vou falar uma coisa muito clara. Se ele pegasse o pastor mais santo dessa face da terra, ou o irmão mais santo dessa face da terra, o mais piedoso, o cara que ora mais, o cara que lê mais a Bíblia, que eu acho que eu perco para um monte de gente aí, eu acho que você também perde para um monte de gente, pegar um pastor Luciano Subirá desse aí, que faz 40 dias de jejum e oração, né? Literalmente, literal. Se ele entrar na casa do pastor Luciano Subirá, ele está entrando na casa de um pecador. Porque para Jesus, ele é Deus, e aonde ele entra, na nossa casa, ele está entrando na casa de pecadores. Nem Zaqueu é mais, nem menos do que eu e você. A gente pode não ter adquirido nada como Zaqueu adquiriu. A gente pode não ter feito nenhum mal como Zaqueu fez às pessoas, mas a nossa condição, a palavra do Senhor diz que é a mesma dele, e ele não está preocupado em qual casa ele pode entrar, ele está preocupado com o que ele pode fazer com essa casa, ele está preocupado com o que ele pode fazer comigo e com você. Aquele que aonde ele entra e ele faz morada, ele muda, ele está preocupado assim, olha, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer quando entrar nessa casa? Eu penso e olho, vejo nesse texto, por exemplo, que ele não está nem preocupado com a condição de Zaqueu, como não está preocupado com a minha, mas ele está querendo saber o que ele pode fazer nessa casa. Por isso ele chega para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, desce depressa. Olha o que diz aí no texto. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Quando Jesus não está preocupado, quem é Zaqueu? Jesus está preocupado com o que ele pode fazer com aquela casa, com aquele homem. E se você for olhar na história, não tem um homem perfeito que Jesus chama para o seu ministério. Não tem uma pessoa perfeita que Jesus anda do lado. Todos eles eram meros comedores de arroz e feijão, pecadores, tinham maus pensamentos, queriam fazer as coisas erradas. Jesus foi, tratou, limpou, lavou, remiu, e ainda enviou assim, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Você olha, por exemplo, um Pedro desse da vida, você olha, por exemplo, vários outros apóstolos que duvidaram até mesmo da sua morte e ressurreição. Jesus pega, trabalha, cuida, envia. Ele não está preocupado com quem é, ele está preocupado em qual casa, o que ele pode fazer. Mas ele chega na casa de Zaqueu e me chama muita atenção. Ele diz assim, Zaqueu, desça depressa. Jesus chega para ele e bota uma urgência nesse chamado. Não é amanhã não. Desce depressa, porque me convém hoje ficar na sua casa. Quando você olha para esse texto, e Jesus trabalhando na verdadeira necessidade dessa família, desse cara, desse camarada chamado Zaqueu, Jesus percebe a urgência da presença dele naquela família. Por isso que ele fala assim, desce depressa.
É hora, irmãos, por exemplo, de a gente olhar e ver como é que está a nossa casa, a nossa vida, porque ele está falando assim, desce depressa. Hoje, por exemplo, a gente está num tempo hoje que não dá mais. Ou a gente tem a presença de Deus ou não tem a presença de Deus. Ou a gente está com Jesus na nossa casa, ou a gente não está com Jesus na nossa casa. Ou a gente está com Jesus na nossa vida, ou a gente não está com Jesus na nossa vida. E ele está falando assim, ó, desce depressa. Bora, urgência. É tempo de descer, é tempo de me acompanhar, é tempo de eu estar junto de você, é tempo de eu ter intimidade com você, é tempo de eu estar dentro da sua casa. Não tem mais tempo para brincar, não tem mais tempo, Zaqueu, para eu ficar fora da tua casa. Você tem de tudo, Zaqueu, mas tem uma coisa que está te faltando, a minha presença está te faltando. Então, Zaqueu, é rápido, tem que decidir. Ou você decide agora, Zaqueu, ou olha, a oportunidade passa. Eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Um dos grandes empresários do Brasil chegou para uma atendente do McDonald's, chegou para ela e falou o seguinte: você tem 10 segundos para pedir demissão, sair, e eu vou ficar durante 1 ano pagando o seu salário, e você vai ficar estudando para você se tornar uma grande empresária. Aí ela olhou assim, não, mas deixa eu me despedir. Aí ele falou assim, não, você tem 10 segundos, vou estacionar o carro ali na frente e você vai lá decidir. Aí ela foi lá para dentro, mais ou menos foi o que eu entendi da parte que eu vi do vídeo, conversou com as pessoas falaram assim para ela, vai, o que é isso? O cara vai ficar 12 meses pagando teu salário para você estudar, e você não tem que ficar atrás de um balcão do McDonald's, não que isso seja demérito, mas a oportunidade passa, mas o tempo passa. Então vai lá e faz o que ele está falando, porque esse cara aí vai te ajudar. E aí, o que ele falou, ele chegou lá na frente, daqui a pouco ela chegou para o gerente e falou, ó, tchau, fique com Deus, obrigado, depois só volto para pegar minha carteira de trabalho e meter o pé. E ele está lá agora pagando um salário dela, e o salário mínimo, e ela está só estudando com ele lá para se tornar uma das influenciadoras digitais, uma das empresárias, e vai trabalhar com ele durante 1 ano para aprender. Que oportunidade! Essa oportunidade me chamou muita atenção, porque vai mudar a história da vida dela. Mas uma coisa é certa, é uma oportunidade para esse tempo, para cá. O que Jesus está falando com Zaqueu é uma oportunidade para a vida eterna. A presença de Jesus na vida daquela família era eterna. Você entendeu por que a gente não pode perder a oportunidade? Você entendeu por que Jesus fala para ele assim, desce depressa, cara. Bora. Parece Jesus falando para a igreja hoje. Igreja, desce depressa, desce, vocês estão muito no altar. Vocês estão muito lá em cima, vocês estão achando que estão perto do céu, mas vocês, na verdade, precisam descer. Vocês precisam pegar o rumo, e o rumo é eu entrar na casa de vocês. Eu não estou falando da nossa igreja, não estou falando da tua casa, eu estou falando em tese, porque muitas vezes Jesus está falando assim, olha, desce, porque eu quero entrar lá, eu quero estar lá. E quando você fala para esse homem e diz assim, desce depressa, é porque não tem mais tempo. Eu acho que Jesus está falando isso para a igreja. Acho que Jesus está falando isso para as famílias. Desce depressa. Eu preciso fazer morada lá, eu preciso entrar lá. E sabe o que Jesus está falando? Quando Jesus está falando assim, ele diz assim, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. A Bíblia não diz que Jesus vai lá visitar e vai sair. A Bíblia diz que Jesus vai lá, vai ficar. Hoje, entendo que Jesus depois segue o ministério. Mas sabe o que significa isso? Intimidade. Jesus chamou Zaqueu para ele entrar na casa dele, mas para viver intimidade. Porque quando um camarada entrava numa casa, só o cara que era muito amigo, muito íntimo da família que dormia. Por isso que você vê a ministração da ceia.
A ceia era só para os mais chegados e aquelas pessoas que você considerava muito, sabe? Então não era qualquer pessoa que dormia na casa de um judeu, não era qualquer pessoa que dormia naquele tempo numa casa, né? Ah, poxa, deixa o filho do meu amigo dormir aqui. Não, na verdade, era um cara que você podia confiar, era um cara que você tinha uma certa intimidade. Quando Jesus chama Zaqueu e diz assim, eu quero pousar na sua casa, eu quero entrar na sua casa hoje, Jesus chama Zaqueu para uma intimidade. Não dá mais tempo de a gente ficar sem ter intimidade com Jesus. Não dá. E aí, quando Jesus entra nessa casa, a palavra do Senhor diz que Zaqueu toma uma posição. E talvez esteja aqui a falha nesse tempo. Talvez esteja aqui uma resposta porque que hoje nós somos 28% de cristãos e nós não fazemos o nosso papel como cristão. Talvez hoje está aqui uma resposta de que nós olhamos e vemos que está faltando essa intimidade com Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus entra e chega na casa de Zaqueu, a palavra do Senhor diz que Zaqueu faz assim: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Houve aqui mudança, transformação, salvação, metanoia, 180. Uma casa que estava acostumada com o quê? Papai, quanto é que o senhor conseguiu pegar lá dos pobres? Quanto é que o senhor conseguiu cobrar lá da irmã Bete? A irmã Bete tinha que pagar quanto de imposto? O senhor pegou quanto? Ah, filhão, está aqui, ó. Papai, o que o senhor ganhou de propina aí na rua? Para o senhor não botar esses camaradas para correr. Porque uma coisa é certa, quando eu era camelô, eu sabia que era o peso de um fiscal corrupto em São João de Meriti. Ele olhava para a banca que estava assim, banca do Paraguai, da China, né? Agora tudo é da China, antigamente vinha tudo do Paraguai, aqueles brinquedos assim. Coitado dos camelôs, rapaz, os caras ralavam, ia lá em São Paulo comprar, ia no Paraguai comprar, quando chegava tinha que pagar 150 por semana naquela época, em que o salário mínimo não chegava a R$150. Eu via, os caras vendiam bem. São João, Caxias, então, não se fala. Aí, quando chegava o camarada com a capanga desse tamanho aqui, com pistola, com 38, tudo dentro, com seus segurança, ele chegava no centro de São João, o cara não pagou, irmão. Era a mãozada que ele dava assim, o cara tinha uma mão desse tamanho. Não vou nem falar o nome, porque acho que até morreu. Mas eu sabia que era o peso de um fiscal. E pum! E saía chutando tudo, quebrando tudo. E aí ele olhava para mim assim, e você, que vende antena? Como é que a gente faz para levar uma antena? Tem que pagar. Eu encarei ele. Aí o pessoal, tá maluco, rapaz? Eu falei, eu não dependo dele, eu não boto banca. Mas eu sabia que era um fiscal incorrupto. E era coisa assim, era de você colocar a mão em misericórdia, porque até hoje tem, irmãos. Até hoje nesse São João de Meriti tem, só a graça. Caxias também tem, está tudo assim. E aí o cara pegava, mas era dinheiro mesmo que botava na mão e levava para casa. Aí, quando chega aqui dentro dessa casa, quando chega dentro dessa família aqui, ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu vou dar aos pobres e vou devolver. A palavra do Senhor diz que ele chega e fala o seguinte, ó, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, se roubei alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. Quando você vai ler Levítico e Deuteronômio, essa era a pior condição de uma devolução, quando o cara não conseguia mais
fazer devolução a alguém, ele pegava e fazia isso, 4 vezes mais. Ele não mede para se arrepender. Ele se arrepende daquilo que ele fez, ou seja, houve metanoia, houve mudança, houve salvação naquela casa mesmo, e mudou a história daquela casa, não foi uma coisa aparente. Sabe o que eu posso entender? A maior necessidade nossa, irmãos, como família, como igreja hoje, é cada vez mais nos aproximarmos do Senhor e mais santos nos tornarmos na presença dEle, mais purificados pelo seu sangue, nos tornarmos na presença dEle, decidir restituir, decidir voltar, decidir se arrepender, decidir ter mudança de pensamento, decidir ter metanoia, decidir voltar à cruz, sabe? Decidir pedir perdão, decidir, sabe, mudar a história da nossa casa mesmo. E a palavra do Senhor diz que ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens e vou dar 4 vezes mais se eu roubei. Jesus chega e faz a maior declaração. A maior necessidade da vida de uma família foi satisfeita aqui quando Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa. Você pode pensar comigo, nós temos muita necessidade, mas a maior necessidade dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, é a salvação em Cristo Jesus, irmãos. É mudança, é transformação. O que nós precisamos hoje, pastor? Pastor, o que nós precisamos hoje, irmãos? Nós não precisamos de nada, a não ser de se arrepender, a não ser de voltar a esse Jesus, a não ser de mudar a nossa história, a não ser, irmãos, de deixar o nosso pecado para se tornar essa família, essa igreja, para se tornar essa vida mudada por Jesus. A gente está num tempo hoje que as pessoas, eu sou crente, mas continua do mesmo jeito. Eu sou crente, mas continua cantando as mesmas músicas. Eu sou crente, mas continua indo no baile. Eu sou crente, mas eu continuo fazendo isso. Eu sou crente. Não. Quando Jesus entra nessa casa aqui, a palavra do Senhor diz que ele muda a história dessa casa. E ele mesmo declara: hoje chegou salvação nessa casa. Qual a maior necessidade que temos? Eu penso que, quando eu leio esse texto, eu penso que eu preciso de mudança. Eu penso que eu preciso me converter todos os dias. Pastor, o senhor não é convertido? Não, não sou não. Tem um monte de coisa para me converter ainda. Eu gostei do irmão que falou assim: pastor, o senhor pregou e falou como humano, porque eu sou humano mesmo. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente ora, mais a gente lê a palavra, mais humano a gente fica. A gente sabe que a gente continua pecador. A gente sabe que se a gente der mole, irmãos, a gente tira proveito. A gente usurpa. Nosso coração é inclinado ao pecado. A nossa carne é inclinada ao pecado. Nossa carne é inclinada a se dar bem. E aí o que eu preciso? Eu preciso da presença desse Jesus todo dia para me purificar, para mudar a minha história, para dizer para mim assim: hoje de novo, pastor Fuli, chegou a salvação na tua casa. Hoje você está salvo de novo, pode morrer. Pode morrer que tu morres salvo. Pode morrer que tu morres salvo. A palavra do Senhor diz que Jesus chega para ele assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio me buscar, veio te buscar. Você que é perdido, eu que sou perdido. Pastor, você é perdido? Se espanta não. Sem Jesus a gente está perdido, irmão. Se a gente não chamar Ele para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, nós estamos perdidos. Eu queria nessa noite pensar com você: qual é a maior necessidade que temos? É da presença desse Jesus na nossa vida. É da mudança desse Jesus na nossa vida. É ver as coisas de Deus mudando, é ver Deus transformando a nossa casa. Você tem tudo. Você tem carro, você tem som, você tem TV, você tem internet. O que a gente precisa é
decidir ir até esse Jesus como foi Zaqueu e mudar a nossa história. Eu quero cantar, Ministério de Louvor. Coisa mais linda. Faz da minha casa, Senhor, uma casa onde o Senhor se sinta bem. Faz do meu lar, Pai, um lar que não coloca o Senhor para fora. Faz do meu lar, Senhor, um lar que está sempre de portas abertas para a Tua presença. Apocalipse 3:20, Jesus falou para aquela igreja dizendo o seguinte: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não pregou esse texto para fora da igreja. Ele estava falando com a igreja. E quem dera nessa noite Deus encontrasse você com o coração sincero, que eu sei que você tem. Mas só você e Deus sabe como é que está a casa. Só você e Deus sabe o que precisa. Deixa Jesus entrar na sua casa e fazer morada na sua casa. Vamos ficar em pé. Ministério de Louvor. Adora ao Senhor. Aleluia, Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores, em nome de Jesus, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Profetiza. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Nunca, Jesus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Que assim seja na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus. Nossos filhos sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Minha casa será reconhecida em nome de Jesus como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Profetiza, irmão. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, em nome de Jesus. Faça do meu coração
boca, Jesus. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Senhor, nós descemos depressa nessa noite, Pai, para nos encontrarmos com o Senhor, porque a nossa maior necessidade não é física, não é financeira, não são sonhos a realizar, Senhor, não são milagres. Tudo isso, Pai, eu sei que o Senhor tem cuidado, eu sei que o Senhor tem acrescentado, porque a Tua palavra diz que todas estas coisas o Senhor nos acrescentará. Basta apenas a gente confiar no Senhor. Mas a nossa maior necessidade, Senhor, é que o Senhor esteja na nossa casa. O Senhor esteja mudando a nossa vida a cada dia, Senhor. Como muitas vezes, Senhor, ó Deus, nós precisamos, ó Pai, mudar o rumo, ó Deus. Precisamos acertar o alvo, ó Deus, andar junto do Senhor, andar com o Senhor, e que o Senhor faça do nosso lar, Pai, essa casa, que o Senhor se sinta à vontade, ó Deus, porque verdadeiramente é bom sentir a Tua presença, verdadeiramente é bom saber que o Senhor está na nossa casa, é bom saber que o Senhor está conosco. E a maior necessidade nossa é essa, é a Tua presença, Senhor. A maior necessidade é andar com o Senhor. A maior necessidade é ser tocado pelo Senhor. A maior necessidade é ouvir o Senhor. A maior necessidade que temos hoje, Pai, é de estar, ó Deus, ao Teu lado, Senhor, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai. Ó Deus, como o Senhor fez na vida de Zaqueu, faça na minha casa. Faça na casa de cada um, Senhor, nessa noite. Ó Deus, desça depressa, porque hoje convém morar em sua casa. Hoje convém estar na tua casa. Senhor, entra na nossa casa, sinta-se à vontade, fica no nosso meio, ceia conosco, almoce conosco, jante conosco. Ó Deus, que a nossa casa seja uma casa de harmonia, seja uma casa de alegria, seja uma casa aonde se levantam verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, que a nossa casa seja um pedacinho do céu, Pai, porque, ó Deus, o Senhor constituiu a nossa casa, foi o Senhor que nos deu, ó Deus, a nossa esposa, foi o Senhor que deu o esposo, a esposa, foi o Senhor que nos deu, ó Deus, os nossos filhos são heranças do Senhor, o nosso trabalho foi o Senhor que nos deu, tudo é o Senhor que tem nos dado. Então faça da nossa casa, Senhor, um pedaço do céu, ó Deus, e que o Senhor se sinta à vontade, ó Deus, na nossa casa. Ó Deus, que nessa noite, Pai, ó Deus, nós venhamos, ó Pai, descer depressa, nós venhamos ter o desejo de nos encontrarmos com o Senhor. Pai querido, que ninguém, ó Deus, saia daqui nessa noite, ó Deus, desejando outra coisa, desejando outras coisas na nossa vida, mas que o desejo nosso
seja de nos encontrarmos com o Senhor todos os dias. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa muitas vezes porque queremos andar sozinho, mas nós queremos nessa noite pedir, Senhor, faça morada no nosso lar, seja bem-vindo na nossa casa, porque assim, ó Deus, oramos, não porque merecemos, mas pelo teu precioso sangue, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós oramos nessa noite, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Quero agradecer a todos que estão na live, que Deus abençoe você. Se você quiser nos fazer uma visita, faça para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pode encerrar, tá bom, filhão? Querido...